É chegada a hora de debater o tema que nos traz hoje ao Funchal. E para moderar esta sessão, contamos com Carlos Soares Lopes, da Startup Madeira, e com os oradores e oradoras Nuno Milagres, da iniciativa comérciodigital.pt, Clotilde Cavaco, da Direção-Geral das Atividades Económicas, Sara Lobo, da DEC Funchal, e Jorge Veiga França, da Associação Cultural e Industrial do Funchal. Bem, muito bom dia a todos. É com agrado e, antes de mais, agradecer este convite para moderar este painel, um painel bastante dedicado ao comércio digital. Também vamos conhecer iniciativas como o bairros comerciais digitais, mas ouvir também a experiência quer dos empresários, mas também quais são as principais angústias daqueles que consomem no comércio digital. Sem mais demoras, passo a apresentar aqui o painel, começando pelo nosso primeiro. A primeira pergunta vai para o Nuno Milagres, da Associação de Economia Digital de Portugal. Bem-vindo. Sei que tem trabalhado no comércio digital já desde 2018 com alguns programas. Será que nos pode informar e partilhar a sua experiência desde essa altura? Sim, claro que sim. Primeiro, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui a falar sobre o nosso projeto. O projeto é de facto liderado pela ACEPI, conta com o apoio da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e de uma rede de 50 associações comerciais. E isso é muito importante porque foi determinante no acesso aos comerciantes, porque nós vivemos numa sociedade que hoje comunica muito e os comerciantes recebem muitas informações e têm muita dificuldade em filtrar e acabam por nem dar a atenção devida aos assuntos. E as associações ajudam nesse papel também, que é facilitar a comunicação, filtrar e mostrar o que é relevante. Em 2018, quando nós começamos o projeto, estávamos muito preocupados com um dos indicadores que foi visto aqui, que dizia que 60% das empresas portuguesas nem presença online tinha. 60% é mais de metade e, portanto, era muito pesado. Hoje, o número é melhor, inverteu, é 40%. Portanto, nós e outras entidades que fizeram também o seu trabalho ao longo destes anos de comunicação e de sensibilização, conseguiram que este número evoluísse. Temos caminho para fazer, com certeza. Mas em 2018, agora fazendo rapidamente uma cronologia dos eventos, quando nós começamos a fazer a divulgação das ferramentas digitais, do caminho digital que as empresas podiam fazer, desde criar a conta de e-mail até à internacionalização online, que a internacionalização online é um ato instantâneo a partir do momento em que se abre um site online ou uma loja online, portanto não há limitação nenhuma geográfica. Portanto, a internacionalização é uma consequência imediata de estar na internet. Agora é preciso potenciá-la, não é? Quando nós falávamos em salas como esta ou similares, se calhar não com tanta qualidade, também não quero depreciar, os comerciantes ouviam, alguns ficavam em estado de choque e diziam, não, isto não é para mim, eu vou-me reformar e vou fechar o meu negócio antes que esta onda das internets venha e acabe com tudo. Pois, e nós dizíamos, ok, todos temos o nosso tempo, todos temos as nossas escolhas para fazer, a forma como vamos fazer o caminho digital não é igual para todas as empresas, não é aplicável a todos os negócios da mesma forma, mas a internet é incontornável. E, portanto, chegou a pandemia e aquilo que era uma coisa para segundo plano passou para o primeiro plano e foi abraçada, em alguns casos, de forma um pouco até atabalhoada, não é? Irmos para as redes sociais, vender produtos sem controlo, ou então não ter nenhuma percepção de que as regras de vendas online têm diferenças em relação às regras em loja física, até no período de evolução. Enfim, nós tínhamos uma linha telefónica e na altura pensámos, em 2018 e 2019, temos esta linha telefónica, custa dinheiro todos os meses e ninguém nos liga. Claro, a coisa mudou, não é? A coisa mudou durante a pandemia
E nós também tivemos que reinventar o nosso projeto. E eu não vou alongar muito sobre isso, só dizer que o que nós fizemos e o que nós aprendemos no projeto foi que, ao contrário da concepção inicial, que era, numa sessão de 2 ou 3 horas, passar muitos conceitos e o máximo de informação que conseguíssemos, passou por exatamente o oposto. Sessões curtas, de temas muito incisivos e muito diretos. Há uma sessão, são 9 sessões, é um pacote de 9 sessões. As associações só promovem as sessões que acham que têm tração junto dos seus associados. Sendo que a primeira sessão é criar uma conta de e-mail. Vamos lá andar um bocadinho para trás e ainda há muitas empresas que não têm conta de e-mail. A segunda sessão é sobre o Google My Business e atualizar as informações sobre as empresas na internet, para que elas sejam encontradas. E a última é como chegar ao Fundo de Internacionalização, que é gerido pela ICEP, e também aqui ao abrigo do PRR, que já é algo mais para empresas com mais maturidade. Então, as associações perguntaram aos seus associados o que é que queriam. Os workshops mais procurados foi como criar uma conta de e-mail, como atualizar o Google My Business e como gerir redes sociais. Todos os outros mais evoluídos não tiveram procura. E, portanto, o atraso existe. Houve muita coisa que as pessoas fizeram por autodescoberta e os nossos workshops e outros que ocorrem nestas matérias são úteis para estruturar o conhecimento e para as pessoas poderem colocar dúvidas que enfrentaram e que não procuraram resposta ou que não obtiveram resposta. O nosso caminho vai continuar, provavelmente não dentro do mesmo programa. O programa já foi muitas vezes estendido, mas há agora outras iniciativas que vão ser faladas aqui hoje, como os bairros comerciais digitais e as aceleradoras de comércio digital, onde nós, como associação, vamos colaborar e fazemos protocolos com vários projetos para os ajudar também nos temas da capacitação e partilhar experiências daquilo que correu bem e, sobretudo, daquilo que correu menos bem, para que não se repita e não se perca tempo. E assim, de uma forma muito sintética. Muito obrigado. Passando já e apanhando essa questão dos bairros digitais, comerciais digitais, temos hoje aqui a diretora dos Serviços de Comércio, Serviços e Restauração da Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia. Muito obrigado por esta presença e estamos todos a querer saber mais sobre estes bairros comerciais digitais e como é que se integra no PRR. Muito boa tarde, bom dia ainda, agradeço imenso este convite. A Direção-Geral das Atividades Económicas é a entidade a nível do continente que é responsável pelo licenciamento de todas as unidades comerciais, bem como todas as políticas públicas para o comércio, serviço e restauração, como aliás diz o nome, que primeiro quando acabamos de dizer já estamos cansados. Dito isto, somos também, simultaneamente, e vem na sequência daquilo que o Nuno acabou de dizer, somos a entidade gestora de 2 medidas do PRR. Uma é os bairros comerciais digitais e a outra é também as aceleradoras do comércio digital que o Nuno acabou de dizer. Eu vou rapidamente só fazer ao contrário, eu vou só dizer o que é que são as aceleradoras. As aceleradoras é a continuação do projeto do comércio digital, por assim dizer, em todo o território, porque em todas as NUTs 3, o que quer dizer, quer o continente, quer a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, vão ter uma aceleradora. Isto, o que é uma aceleradora? É uma estrutura associativa que está no terreno para fazer, no fundo, a ACEPI também pertence a um dos consórcios que dinamiza há algumas aceleradoras na NUT Norte, as aceleradoras da NUT Norte. No fundo, o objetivo é fazer exatamente isto que o Nuno acabou de dizer, que é primeiro fazer um diagnóstico digital dos operadores económicos e dar-lhes um voucher a 100% daquilo que é mais adequado para o acréscimo da sua literacia digital. Como é que isto se cruza com os bairros? Estes, portanto, como disse, cobrem o território todo. Os bairros comerciais digitais é um retorno, eu peço desculpa de falar isto, por isso estou a falar no canal História, mas de um retorno ao passado. Há uns 20 anos estive aqui também, com os projetos de urbanismo comercial, em que o Funchal teve também uns projetos, os PROCONs e URBCONs. O que é que são os projetos de urbanismo comercial, neste momento, bairros comerciais digitais? É a delimitação de uma área do território, de uma área central com bastante comércio,
e em que se faz uma gestão comum. A gestão comum é com uma autarquia local e com representantes, estruturas associativas do comércio, do ecossistema comercial. Antigamente era, no fundo, fazer obra, por assim dizer, nas lojas. Hoje, os bairros comerciais digitais, a lógica é o digital. É, no fundo, fazer o diagnóstico da literacia digital dos consumidores daquela área, da literacia digital dos operadores económicos daquela área e fazer um plano e uma gestão comum durante X anos, neste caso no mínimo 2 anos, que foi, é o mínimo de tempo necessário para que este projeto depois fique no terreno, para criar tração. Porque uma das questões que tivemos nos projetos de urbanismo comercial é que eles não chegaram a estar no terreno suficientemente tempo para criar tração para continuarem. E nós não queremos, o PRR, não queremos de maneira nenhuma que acabe o financiamento e acabe o bairro. É para continuar. Poderá não continuar com todas, enfim, com a densidade de investimento que tem durante o projeto, porque é também paga 100%, mas é para continuar a gestão comum entre a autarquia, que pode ser uma junta de freguesia ou a própria autarquia, ou a própria Câmara Municipal, e os representantes dos comerciantes. E o que é que financia? Financia aquilo que é comum. Fundamentalmente, a aceleradora financia o operador económico, portanto, no fundo, como diz aqui o Nuno, da porta para dentro, e o que é que, em termos genéricos, o que é que o bairro financia. Eu tinha aqui uma apresentação, porque valia a pena só para perceberem, porque desde as propostas que tivemos de 160 bairros para financiar 50, aparecem desde bancos digitais, bancos de jardim, onde se carrega o telemóvel que tem Wi-Fi, desde coberturas, portanto, para fazer o ensombramento, também carregadas pelo sol e que, no fundo, também têm o Wi-Fi, desde, por exemplo, cacifes digitais para entregas, desde uma logística comum de entregas, em vez de eu pagar à Globo X, existe uma logística para o bairro, que é gerida através do marketplace, e, portanto, cria economias de escala e, portanto, mais rápido. No fundo, vamos ter aqui, que tenho que chamar a minha componente arquiteta, a cidade dos 15 minutos, isto é, consegue-se fazer uma entrega em 15 minutos, e, no fundo, porque é que estamos a dizer que estes 2 anos são necessários? Porque, enquanto este projeto durar, é a 100%. Quando deixar de ser financiado, é necessário que o operador económico perceba que durante aqueles 2 anos teve um acréscimo do seu volume de venda. Porquê? Porque vende no digital. Aqui o colega do InCode referiu o Figital. O Figital é importantíssimo. Uma das coisas, por exemplo, que nós dizemos que os operadores económicos e que esta gestão comum pode disponibilizar são, por exemplo, aqueles espelhos de realidade virtual. Eu ponho o vestido à minha frente, eu não preciso do vestir. Eu vejo como é que eu fico. Às vezes posso ficar melhor ou pior, mas enfim, é o que é. Pode ser bom ou mau, mas a verdade é isso. E o omnicanal é, efetivamente, o futuro. Deixámos ali fora meia dúzia de livros, de coisas muito giras, um deles, posso-vos aqui, portanto, Comércio com História. Temos aqui outro programa que nós temos, em que temos lojas com 150 anos de história, mas que têm um website fabuloso. Por exemplo, uma escovaria de Belmonte, no Porto, que vende vassouras à antiga, aquelas, e que tem um website, eu convido-vos a consultarem, fabuloso. Outra é ferragens, como ainda há bocado estava a falar ali com a Lisa, não é? E que também tem ferragens são ferragens. Não, tem um website fabuloso, porque quem faz aquelas ferragens, é o Cisa Vieira, é o Alcino Soutinho, e estão muito bem construídos e vendem quase tanto através do website como vendem no físico. E,
por enquanto ficava por aqui, se eu nunca mais me calmo. Bem, e não há comércio sem consumidores e sem empresas. Temos agora a advogada e representante da DECO, a DECO é uma associação que tem 40 anos a informar, a aconselhar e a representar todos os consumidores na defesa dos seus direitos, e a verdade é que o digital provavelmente cada vez com mais importância na vossa ação. O comércio digital tem muitas reclamações na DECO. Como é que isso tem vindo a acontecer? Sim, olá, bom dia. E já agora, Sara Claude Lobo, eu não referi o nome. Sim, sou eu, confere. Sim, realmente eu tenho estado a ouvir atentamente as outras intervenções e venho aqui falar um bocadinho do outro lado, não é? Do lado do consumidor. Temos tido, sim, um aumento exponencial de reclamações no âmbito do comércio digital, mas isso explica-se pelo aumento da utilização das redes e do comércio em si no âmbito eletrónico. Portanto, não é nada de transcendente, não é que esteja a acontecer alguma coisa de mal, houve um aumento de utilização face àquilo que passámos na pandemia, não é? Porque isso obrigou a que nós todos redesenhássemos a nossa maneira de interagir com o mundo e com o comércio, e obrigou também as empresas a adaptarem-se muito rapidamente a essa realidade. No início houve ali aquele período de adaptação, que é natural. Hoje em dia já há planos de contingência em implementação, está tudo muito mais melhorado, mas ainda há existem muitas preocupações por parte dos consumidores. Vou aqui enumerar algumas, sim. Uma delas é a falta de confiança, que também foi muito interessante falado há pouco e com números. Há falta de confiança do consumidor, por exemplo, quando está a comprar um produto ou a adquirir um serviço online. Será que o produto vai chegar? Será que vai chegar a tempo? E se não chegar? E se chegar com defeito? O que é que eu faço? Isto porquê? Porque o consumidor ainda tem o mindset da loja física, não é? E, portanto, há uma série de perguntas que criam desconfiança por parte do consumidor ao aceder a esse tipo de serviços e de lojas online. Outra preocupação, também no âmbito dos serviços do streaming, que também falávamos há pouco, são os termos e condições que estas novas plataformas têm, não é? Quando nós estamos a adquirir um filme, ou a ver um vídeo, ou a ouvir uma música, o acesso a essas plataformas e a criação de novas plataformas tem sido tão exponencial que os termos e condições a que os consumidores estão a contratar já estão desatualizados face a esta nova realidade. E então os consumidores depois não sabem muito bem a que é que se estão a vincular, não é? Outra preocupação que têm é relativamente à proteção de dados. Um ponto positivo é que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a sua privacidade, começam a perceber o que é a privacidade, que se calhar há 3 anos atrás não tinham bem consciência, começam a ter consciência do que é que são dados pessoais no âmbito da internet, mas, por outro lado, começam também a perceber que há algumas coisas que são feitas no âmbito deste mundo tecnológico que determinam uma discriminação. Por exemplo, nós todos aqui, com certeza, já fizemos uma pesquisa de voos em vários sites para saber qual é o voo mais barato para um determinado destino. Se fizermos a experiência de pedir a um amigo nosso que esteja noutro país, ou até mesmo a um vizinho, ou na sala do lado, que faça exatamente a mesma pesquisa, os voos, os preços relativamente a esses voos vão ser diferentes. Porquê? Por causa da nossa atividade digital. Ou seja, é feito um profiling daquele utilizador e, de acordo com a nossa atuação digital, depois há uma discriminação por parte das empresas ao oferecer-nos aquele preço.
E, portanto, esta parte tem que ser regulada, é preciso ter muito cuidado e, no fundo, o consumidor está desprotegido neste âmbito. Outra questão também é a questão da cibersegurança, que também já falámos aqui. Eu vou salientar só o seguinte: ao comércio eletrónico está indexado o pagamento, os meios de pagamento, e já são subejamente conhecidos os esquemas fraudulentos que estão cada vez mais inventivos e quase perfeitos para conseguir aceder aos cartões de crédito e a tudo o que envolve o fundo monetário das pessoas, não é? Então, as pessoas têm receio. Recebem uma mensagem, posso ou não posso aceder ao site, é um esquema fraudulento, não é? Pronto, essa questão da cibersegurança é importante termos atenção. Isto porquê? Porque depois, realmente, do ponto de vista prático, neste momento, muitas vezes é difícil o consumidor recuperar esse montante. Para além da quantidade de coisas que tem que fazer, entre queixar a polícia, entre ligar para o banco e entre... que muitas vezes não sabem que o têm que fazer. Por outro lado, pode ser difícil apresentar prova suficiente, porque esses esquemas estão cada vez mais eficientes, para o lado deles, de recuperar esses montantes. Por último, há outra preocupação grande que nos tem sido demonstrada pelos consumidores, que é a resolução dos conflitos. Ou seja, se alguma coisa não correr bem, quem é que vai dirimir este conflito? Eventualmente pode ser um centro de arbitragem, mas se não houver acesso a um centro de arbitragem, ninguém vai para um tribunal pagar 600 euros de custas, não é? Para um bem de 50 ou 60 euros. Portanto, aqui a resolução alternativa de conflitos é muito importante. E parece-nos a nós que é importante que as empresas apostem em ter um contacto com as instituições que podem dar acesso a essa resolução de conflitos, ou até a associação de consumidores que os ajudem a resolver um conflito de forma fácil, eficaz e rápida. E isto é bom para a empresa e para os consumidores, que são seus clientes. E neste âmbito, falo da capacitação das próprias empresas, de saberem quais são os direitos e os deveres dos consumidores. Ou seja, nós falámos aqui muito sobre a construção de sites e terem todos os instrumentos tecnológicos, mas também há a parte dos direitos e deveres das empresas que acompanham todos esses instrumentos. E é muito importante as empresas terem esse apoio. A DECO, por exemplo, já tem vários projetos com PMEs implementados no continente. Temos o Consumer Law Ready, que já vai na 12ª edição, em que realmente capacitamos as empresas para que estejam preparadas precisamente para lidar com o consumidor nesse âmbito. Bem, muito obrigado. Vamos passar então a voz às empresas. Aqui a Associação Comercial e Industrial do Funchal, que tem cerca de 800 associados e que 42% deles são na área do comércio. Aqui, quais são os desafios para, falando com o seu presidente, Jorge Vedega França, coloca a questão, quais são os principais desafios para o lado das empresas? Ora, muito obrigado pela pergunta, Dr. Carlos Lopes. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, à Sra. Coordenadora-Geral, aos demais representantes do INCODE 2030 e todos os colegas dos painéis anteriores. Eu devo dizer que a sua pergunta fica, para mim, bastante facilitada pelo facto de ser o último. Muitas vezes the last but not the least, porque muito o que aqui foi dito anteriormente já responde àquilo que são as nossas preocupações e eu tenho que identificá-las e vou chamá-las à atenção. Em primeiro lugar, os desafios que se colocam às empresas, e desde logo, começando um bocadinho para trás, a doutora Ana Lobo também o que expôs, tem a parte, é o reverso da medalha, que é a parte dos empresários. E eu devo-lhe dizer que uma das coisas que referiu, a existência de um centro de arbitragem, foi uma das minhas preocupações desde que iniciei este consulado e vou no segundo mandato e último.
foi criar na região e na nossa associação um centro de arbitragem. Conseguimos do Ministério da Justiça, há 3 meses atrás, exatamente a confirmação, o deferimento para criar esse centro de arbitragem. Estamos a prepará-lo. Aquilo que me diz, e com muito prazer, seguramente que entraremos em contacto em todas estas fases preparatórias para conseguirmos estar, e convosco, com a vossa colaboração, porque eu tenho um lema que é juntos vamos muito mais longe seguramente. E, portanto, este é o primeiro passo. Com aquilo que disse a doutora Clotilde Cavaco, na resolução dos problemas e desafios das empresas, em primeiro lugar, efetivamente existe o capital humano e existe as competências. Aliás, o nosso keynote speaker, de quem eu vi perfeitamente da Ásia, tudo o que disse, e vou rever seguramente o vosso estudo, porque ele encaixa perfeitamente naquilo que é o universo das nossas empresas e a grande maioria, como o Dr. Carlos Lopes aqui referiu. A senhora Vice-Presidente da Câmara, e muito bem, aliás, minha antecessora, onde eu estou agora, referiu e muito bem identificou que nós temos aqui na Madeira um universo enorme de micro e pequenas empresas e algumas médias. Portanto, toda esta problemática coloca-se desde logo, como também aqui foi enunciado, sendo que todo este, no que respeita o grande comércio, quer dizer, a grande quantidade do comércio, que são o comércio urbano, o que se chamava comércio local, é composto por pessoas de um grupo etário já mais ou menos da minha idade ou mais ainda. E, por conseguinte, dos 60 para cima, o que efetivamente coloca desde logo a questão e o desafio da literacia digital. E é precisamente por isto que eu me ligo ao que disse a doutora Clotilde Cavaco, e conhece perfeitamente aquilo que são os dossiês e os projetos que, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal, nos bairros comerciais digitais, espero que venhamos a concluir tudo com satisfação, vamos lá ver. É uma região separada, senão vamos ter que, eu não sei, criar digitalmente um universo continental na região, talvez, mas penso que seria muito bom que se conseguisse na prática andar para diante com esse projeto. Há um outro projeto que também conhece, que é o das aceleradoras, como disse muito bem, eu não passo de explicações, mas de facto no universo onde de facto a literacia digital, eu diria a iliteracia digital naquilo que é a maior composição dos nossos associados relativamente ao comércio urbano, pois evidentemente, e a maioria deles concentrado no município do Funchal, é um problema que em comum e mutuamente de mão dada temos tentado e vamos conseguir resolver. Eu sou muito persistente, de maneira que há quem chame teimoso, eu digo que não, sou persistente. Penso que persisto com inteligência, vamos ver. Mas, efetivamente, é outra coisa que tende a resolver os problemas dos desafios que aqui se encontram. Pois o PRR é um desses outros. Como referi bem, é, sem dúvida nenhuma, eu não vou chover no molhado, nós vivemos com uma realidade madeirense, onde o PRR nas empresas, por exemplo, da transição digital, ele foi conseguido e é conseguido através das linhas nacionais, e nós todos os dias andamos, até eu, Presidente, ando atento àquilo que vai saindo e que é comunicado, para saber onde é que as nossas empresas podem competir. E lá estamos, perfeitamente, chamemos-lhe tutores, preceptores, um pouco neste papel todo, a acompanhar as nossas empresas, porque a nossa realidade tem que, de facto, ser como é que se põe na prática questões tão complicadas como esta, como é que se cria um comércio digital num comércio tradicional, onde, de facto, a loja física passa a ser um showroom, e onde se pode e deve conseguir, e muitos destes casos implicam a venda física, do produto físico. Ora, logo aqui, canais de distribuição, como é que estamos? Sabemos entre aspas, como é que tem sido, digamos, o mercado do tratamento dos serviços de transportes de correspondência e outros, com atrasos enormíssimos. Temos que recorrer, então, digamos, aos serviços que são também conhecidos e praticados, mas muito mais caros, das vendas, enfim, dos transportes, sem mencionar nomes, os exemplos que já todos nós bem conhecemos.
E isto conduz-nos claramente também a uma problemática regional a nível deste comércio local, vamos lá ver, urbano, porque temos outros na nossa associação, comércio internacional, já lá chegaremos, onde efetivamente temos que tocar no problema da cibersegurança, isto nos bairros comerciais digitais é bem presente, no que é inerente no nosso projeto, o que é inerente a esta preocupação que caberá a nós como associação e todas as outras questões que têm a ver com, enfim, relevante do ponto de vista comercial, tudo o demais e a segurança também do ponto de vista do setor público à Câmara Municipal do Funchal, mas são tudo problemas que criam uma realidade específica. E ainda dentro desta realidade, os pontos de entrega. Nós temos que ver esta realidade. E esta realidade tem que ser vista e analisada com clareza. Pontos de entrega. Porque senão não chegaremos à distribuição. A problemática que a doutora Ana Cláudia Lobo aqui referiu muito bem, depois ela coloca-se efetivamente. E nestes aspectos todos há a preocupação que temos que ter das plataformas que são utilizadas, da exposição que o comércio eletrónico, o comércio digital, já num escalão mais alargado e não apenas do comércio urbano ou local, que coloca imediatamente para a exposição. Nós seguimos há bem pouco tempo a experiência do SVB, por exemplo, e do Credit Suisse, enfim, a problemática junto da banca comercial, que se vê confrontada com, enquanto o negócio for pequeno, da mesma maneira como na vossa experiência se vê o volume, o valor do produto em si transacionado e o que é implicado a nível do risco para o consumidor e para a banca, na própria transação. Coloca-se uma série de outras questões quando o comércio internacional, a gente tem aqui um Centro Internacional de Negócios, que de facto tem crescido bastante com os nómadas digitais, mas todo este negócio arrisca-se a cair por mar, não dizer por terra, porque a nossa é bem pequena. Porquê? Porque até a própria, enfim, os meios de pagamento podem ser postos em questão e criar uma problemática em si concreta, o recurso a outros bancos mais virados para aí, mas que não são a nossa banca tradicional, também comercial tradicional. Portanto, há uma série de questões que nós temos que olhar e ver. A nível do PRR, efetivamente, teríamos gostado de ver na região outros recursos maiores e a fundo perdido, como aconteceu. A aposta da região foi inteiramente, digamos, para aquilo que foram os projetos do público. Já vou dizer, não vou chover no molhado, já falei nisso suficientemente e a quem de direito, não me vou repetir, tem que ver com a realidade. Concorremos a nível dos planos nacionais com os financiamentos, espero que haja, digamos, outras soluções a nível da capitalização das empresas, mas termino focando algo que eu considero muito importante. A escassez cada vez maior do capital humano. Esta é uma realidade para a região, como é para o todo nacional. E eu vi com atenção, os nossos colegas intervenientes nos painéis anteriores, focarem inclusivamente o grau de formação, a preocupação dessa formação, pois eu gostaria de ver que se criem condições e pacotes de conjunto que consigam, não só, como disse a senhora Vice-Presidente da Câmara, e muito bem, eu subscrevo totalmente, há uma problemática da captação, da fixação daquilo que são as pessoas com as competências e as capacidades digitais cada vez maiores, com os graus de formação cada vez maiores, ou arriscamos continuar a fazer formação a custo bem pesado para o nosso setor público e para as famílias e a custo bastante barato, para não dizer gratuito, para as empresas nossas concorrentes nos países estrangeiros. Nós temos que, efetivamente, criar um conjunto de situações que têm a ver com a habitabilidade, têm a ver com a resolução, e eu penso que por aqui a fiscalidade é perfeitamente uma coisa fundamental, porque nós não vamos competir com os nossos Estados parceiros da União Europeia, mas podemos aumentar o nosso rendimento disponível se nós olharmos para escalões do IRS que estejam
no quinto, no sexto e no sétimo escalão e vamos a ver se não temos que olhar para outros. Mas vamos, para não atingir tudo, para os mais jovens, que são os que estão Mas tentando regressar aqui à parte da aceleradora digital, que é também algo que a CIF também se candidatou, mas também tem a experiência do Nuno Milagres. Eu gostava de saber, o Nuno, essa experiência, mas já colocando também outra questão com o Chapéu IBM, como é que tem sido fazer atividades com o setor do comércio nestes dois papéis? Bom, nos bairros comerciais digitais, vou ainda fazer aqui um comentário sobre isso. A CEPI participa como conselheira, não é? Portanto, não participa nas candidaturas, não está em nenhuma candidatura, porque a CEPI não tem uma vocação local. E as aceleradoras têm uma disseminação local, vai ter pessoas suficientes no terreno, acho eu, pelo menos acredito que sim, para conseguir acompanhar os comerciantes que se desejam impactar com este projeto, e são 25 mil ou 30 mil, portanto é um grupo muito alargado. Mas quando estamos a preparar as candidaturas dos bairros comerciais digitais, eu participei como consultor sénior da IBM. E fizemos algumas experiências que alguns presidentes de Câmara tiveram alguma dificuldade em aprovar, mas que eu acho que são o sintoma, ou pelo menos mostram como é que os comerciantes hoje estão preocupados com esta temática também. Nós fizemos workshops de Design Thinking com os comerciantes. Posso dar o exemplo, porque foi noticiado e a reportagem está na internet, no Fundão. Nós tínhamos organizado um workshop para 1h30 para 20 pessoas. Levou 4 horas e apareceram 70 pessoas. Que não queriam ir embora por coisa nenhuma. Porque quando começamos a discutir estes equipamentos, que a doutora Clotilde deu alguns exemplos, eles começaram a criticar. Não, eu não quero cacifes. Nem pensar. Eu não vou mandar o meu cliente para lado nenhum e depois eu vou a lado nenhum, não vejo ninguém, por uma coisa numa caixa metálica. Temos que arranjar uma alternativa, porque eu não quero dissipar o meu tráfego. Tem toda a razão. Então vamos lá discutir em conjunto como é que damos a volta a isto. Então encontramos uma rede, no caso do Fundão, dos comércios que abriam mais cedo e fechavam mais tarde. E vão passar a funcionar como pick-up points. Às 6 da manhã há umas padarias que estão abertas e vão estar a entregar produtos até às 8, e os hotéis das 10 até à meia-noite. E assim se encontrou a solução de dirigir tráfego de uns comerciantes para outros e evitar aquele investimento que nem sequer tinha grande apoio por parte dos comerciantes. Eu acho que os cacifes vão existir na mesma, eles têm o seu espaço. Mas eles terem encontrado esta solução, que nós como consultora não tínhamos pensado nisso, porque nós não vivemos o problema, o que nós fizemos foi facilitar uma metodologia para os ouvir e para os fazer falar. Eram quadros com post-its, as pessoas punham post-its livremente, porque o post-it é anónimo e é igual para todos. O Presidente da Câmara do Fundão punha post-its, eu pus post-its, os comerciantes punham post-its, era super democrático. E depois discutimos. Tinha quadrantes, ideias novas, ideias em que eles tinham dúvidas, ideias que eles achavam que não iam resultar. Então pegamos nestas coisas e fomos construindo. E nas candidaturas em que participamos, não houve 2 resultados iguais. Porque as cidades são diferentes. O Fundão é uma cidade muito interior, Tomar, que é perto, já é uma cidade muito turística, já tem outro tipo de cliente, que, por exemplo, deve acontecer a mesma coisa aqui na Madeira. Quando eu estou em Tomar, dizem-me assim, os voos low cost acabaram-me com o negócio. Eu não percebi aquilo. Porque assim, nem eu, nem muita gente que lá estava. Até que o senhor explicou, é que agora só se leva uma mochila. Quem é que compra o quê? Vão comprar o quê? Compram ímãs para frigorífico, não levam uma garrafa de vinho, não levam uma toalha de mesa, não tem espaço. Portanto, não comprou nada. Qual foi a solução que se desenhou para este caso? Foi criar um pacote em que a pessoa, primeiro, haver muita informação sobre isto, para que o turista entenda, que vai pagar um porte de envio e as compras dele naquele bairro vão ser agrupadas e enviadas em conjunto, otimizando o custo de envio. Por outro lado, como o comerciante sozinho, e esta é a minha conclusão, o comerciante sozinho não tem capacidade negocial junto dos distribuidores, CTT, DPD, todos esses, mas se forem 200, a conversa é outra. E se as encomendas forem agregadas, o próprio prestador tem poupanças. E evitamos o excesso de circulação de viaturas de entrega dentro dos bairros, porque
naqueles bairros nós queremos é as pessoas e não as viaturas. E, portanto, win, 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 win. O que nós fizemos foi, de facto, como consultora, volto a dizer, facilitar esta discussão. E foi mesmo muito enriquecedor, muito enriquecedor. Permitiu-nos selecionar tecnologias e, no final, sair daquela sessão com os comerciantes a dizerem, mesmo que nós já dinheiro, vamos fazer alguma coisa. E o que eu deixo aqui como mensagem, porque eu não estive aqui na Ilha da Madeira, não estive aqui no Funchal a trabalhar este tema, é que os comerciantes já perceberam que unidos vão mais longe, certamente. E conseguem efeitos de escala que sozinhos não conseguem. E por isso conseguem ter investimentos em conjunto para terem iniciativas de marketing digital, para terem conteúdos, para poderem ter alguém que serve todos na introdução de conteúdos online, porque eu sou um comerciante que não quero introduzir conteúdos, eu só quero receber as encomendas. Eu não quero fazer mais nada. Ok, vamos encontrar uma solução para isso. Porque aquela pessoa, de facto, tem uma dificuldade de entrar na literacia digital. Muito bem, então vai só receber encomendas. Ok. Então vai ter que pagar um serviço para que alguém do bairro faça o resto do trabalho por essa pessoa. Mas as vendas vão aumentar, portanto, na verdade, vai ser um custo que é pago através da margem daquela venda. Portanto, não é um custo acrescido, vai ser um custo já financiado pela própria venda. Portanto, eu tenho muito entusiasmo por estes projetos, acho que se nota, mas sei que o caminho é difícil. O caminho é difícil. É que é difícil porque nós temos de ter paciência e entender aquilo que eu já quis dizer há pouco, e isto é muito o trabalho que as aceleradoras vão fazer a seguir, que é ouvir um por um. E deixá-lo perceber que nós percebemos que ele é diferente. É diferente porque está numa cidade diferente, numa rua diferente, tem um tipo de público que fidelizou ou não fidelizou, tem jovens na família que o podem ajudar ou não têm. Portanto, há todo um conjunto de fatores, de contexto, que vão mudar aquilo que nós lhes vamos propor que deve ser o caminho dele. O caminho até pode ser, fique exatamente como está. O que vamos fazer é que o seu horário esteja online e que haja indicações dos seus principais produtos. Porque, de facto, a sua característica e aquilo que você quer para o seu negócio não tem um caminho digital muito grande para fazer, porque você não quer crescer, você não quer aumentar o número de pessoas a trabalhar para si. É aceitável, a decisão é de cada pessoa, não vamos forçar ninguém a fazer nada. Vamos ter que ter a capacidade de ouvir. E nós já temos os instrumentos para interpretar o que as pessoas vão dizer. Temos o diagnóstico de maturidade digital, temos já estudadas várias medidas de como é que se reage para os vários estádios, para os vários níveis de maturidade, e, portanto, isso não é a dificuldade. A dificuldade é destas aceleradoras prepararem-se a si próprias para ir para o terreno saber ouvir e pôr as pessoas a falar. Porque o resto está mais do que identificado, acho eu. Talvez passando também para... Eu sei que queria comentar qualquer coisa há pouco, não era? Sim. Não. Tudo aquilo que eu não disse é evidente que é aquilo que é o objeto dos bairros e das aceleradoras. Só queria acrescentar mais uma coisa. A questão dos cacifes, concordo completamente, como é óbvio. Para isso é que é feito um plano e um diagnóstico, o diagnóstico e o plano, porque não há duas soluções iguais. É que não há. Eu tenho 160 projetos, terei alguns diagnósticos iguais, porque também já tive, quando os projetos de urbanismo comercial, quem fez os planos também tinha uma praia em Bragança, que era o mesmo que tinha feito Tavira, mas pronto. Mas tirando essas partes específicas, efetivamente, as coisas feitas com seriedade é exatamente isto que o Nuno acabou de dizer. E esta é a diversidade que os projetos de comerciais digitais têm. Eu queria só dar uma nota também, porque, por exemplo, complementarmente, falámos, enfim, nestas questões que têm a ver com equipamento, por assim dizer, urbano, mas uma das coisas e um dos objetivos também dos bairros é, por exemplo, que a gestão do bairro contabilize e faça o analytics dos consumidores. Exatamente aquilo que a colega ainda há bocado recebeu é, no fundo, que dê àquele operador económico que não tem capacidade, ou que conhece, embora conheça, mas pode se calhar ir buscar mais consumidores, fornecerem, olha, a melhor altura para fazer saldos é esta, o maior acréscimo de volume de pessoas a passarem na rua é aquela. Portanto, isto é, há uma gestão profissional, sem desprimor nenhum, e este profissional entre aspas, porque a gestão já é profissional. No que diz respeito às aceleradoras, só queria dizer uma coisa. O objetivo é efetivamente aquele
que o Nuno referiu, mas é uma coisa que é importantíssimo que continue, é que as aceleradoras continuem no terreno. E um dos critérios de avaliação dos projetos das aceleradoras e dos bairros é a sustentabilidade futura dos bairros e das aceleradoras no futuro. Porque se isto quando acaba o financiamento PRR, mais outro quadro comunitário. E não pode ser, de maneira nenhuma. Por todos nós e para os nossos netos, que tenho muitos. Portanto, vou-se dar à vontade do que estou a dizer. Na sua função, tem de trabalhar com grandes superfícies e pequenas... Nós licenciamos grandes superfícies, desde as sonais desta vida até ao restaurante mínimo, até ao vendedor ambulante. Estamos agora em termos digitais, a minha colega a Ana Isabel é a chefe de divisão da área de avaliação de projetos. Estamos neste momento a concluir um projeto que já devia estar feito há 30 anos, que é uma coisa muito simples, que é o cadastro comercial. Nós não sabemos quantos somos, onde estamos, nem a tipologia. Porquê? Porque nunca conseguimos até agora a ligação à autoridade tributária. Eu digo isto e só me responsabiliza a mim. Porque no dia em que eu faço o cadastro, se eu não tenho a ligação à autoridade tributária, que é onde eles fecham a atividade, eu tenho o cadastro desatualizado. Estamos a concluir, será apresentado no terceiro trimestre deste ano, o mapa do comércio e serviços, onde estarão todos os estabelecimentos georreferenciados, por tipologias. Vai servir muito para as associações, como é óbvio, mas nós só estamos a fazer neste momento no continente, porque não temos competências na Madeira, mas podemos pensar no assunto. E porquê? Porque se não soubermos quantos somos, é impossível fazermos políticas públicas. E até agora, eu como já, enfim, ainda me lembro de há 35 anos vir cá o presidente do INE francês, e eles tinham já nessa altura o levantamento por quarteirão dos estabelecimentos. Nós estamos em 2023 e ainda não temos. Não sabemos. Quando houve agora a pandemia, finalmente percebeu-se, e quando se fez um critério de dizer que a partir dos 200 metros podiam estar abertos ou não sei o quê, onde é que estão, e quem é que sabe onde é que estão os 200 metros? Ninguém. Bem, passando para a parte dos consumidores novamente, temos alguns desafios com certeza, mas gostava de deixar duas perguntas no ar. Primeiro, na Madeira os consumidores utilizam muito o comércio digital. Já vimos alguns dados, mas gostava de ter a vossa análise, mas também outro tema é a adequação da legislação para o comércio digital. Eu sei que a DECO tem uma opinião sobre este assunto e gostaria de cá também partilhar connosco. Sim, aqui na Madeira a utilização do comércio digital é enorme, claro, porque faz com que não haja fronteiras, não é? E isso faz com que nós, madeirenses, tenhamos acesso a uma panóplia de bens e serviços que de outra forma não teríamos por sermos insulares, não é? E por tudo o que isso significa. Isso também faz com que a parte legislativa seja muito importante, nomeadamente para nós, que precisamos muito do comércio digital. E na parte da legislação, há aqui realmente 3 pontos a salientar. Um é que, tanto a nível nacional como a nível europeu, parece que andamos sempre a correr atrás do desenvolvimento tecnológico. A legislação está sempre a correr atrás. Portanto, acontece uma coisa, vamos legislar. Portanto, está na altura de o legislador estar a par com o desenvolvimento tecnológico. Não estarmos sempre aqui a tapar buracos e quando tapamos o buraco, como já desenvolveu muito mais, já temos outros a tapar. Portanto, está na altura de estarmos, da legislação, estar taco a taco com o desenvolvimento tecnológico. Outra coisa que a DEC considera necessário fazer é uma revisão geral e um estudo geral de toda a legislação que está em vigor, porque a verdade é que até hoje
A legislação foi sempre pensada, mesmo a básica da compra e venda, tendo um estabelecimento físico. E, portanto, nós até podemos ter uma lei de defesa do consumidor extremamente rígida e maravilhosa do ponto de vista do consumidor, não é? Mas depois aquilo está pensado para uma compra e venda numa loja física ou de uma prestação de serviço física. Então, quando nós temos um contrato em linha, quando nós temos a tal compra e venda no meio digital e depois ele reencaminha-nos para o marketplace ou reencaminha-nos para um MBWay ou então existem os produtos conectados uns com os outros, ou então agora com a inteligência artificial que se fala, o que é que vai acontecer? Como é que adaptamos isto tudo? E, portanto, se calhar também está na altura de revermos todas as leis de base a ver se fazem sentido num âmbito digital e começar a prever então o futuro, porque o futuro é isto, não é? O comércio digital. Por outro lado, mesmo a legislação que foi implementada, muitas vezes falta a sua fiscalização. Eu vou dar aqui o exemplo da lei do bloqueio geográfico, que para a DECO é um projeto muito querido, porque esteve na gênese da sua publicação, que já foi há 2 anos. E, bem, para quem não sabe, o bloqueio geográfico é a lei que diz que é proibido que um determinado comerciante que diz que envia o bem para alguém que esteja no continente, não envie para a Madeira ou para os Açores, porque muitas vezes nós acedemos a um site e estão disponíveis entregas para Portugal continental, mas para Madeira e Açores não. Ora, com a publicação desta lei, esta prática passou a ser proibida. Tem custos, mas a lei não diz que os custos tenham que ser iguais, seja para Portugal ou para a Madeira. Portanto, ou seja, é proporcional. O que diz é que o envio tem que ser feito, ou seja, o madeirense ou o açoriano tem que ter acesso, ou tem o mesmo direito ao acesso àquele bem ou àquele serviço. Depois, se tiver que pagar um pouco mais pelos portos de envio, claro que isso é absolutamente razoável. O que é que acontece? A lei foi publicada, fizemos um ponto de situação este ano, em janeiro, porque a DECO tem feito um estudo sobre isso e tem acompanhado as empresas e tem feito denúncias nesse sentido. Quase nada mudou. A prática das empresas continua a ser a mesma, o que levanta aqui 2 questões. Ou a fiscalização não está a funcionar, ou então as coimas têm que ser mais altas. Pronto, isto para deixar a ideia que, mesmo quando se fazem avanços, depois é preciso acompanhar esses avanços e é preciso implementar esses avanços. Portanto, é um trabalho que é contínuo e é preciso estar sempre atento a toda esta evolução. Eu sei que queria comentar qualquer coisa. Desculpe, é exatamente isso. E realmente às vezes nós até, quando fazemos transposições de diretivas, a diretiva diz para se fazer 5 e nós fazemos 10. Mas depois não fazemos fiscalização nenhuma. Isso é... eu só queria dar uma nota, é que realmente durante a pandemia apareceram uma quantidade de atividades que não existiam. E que não existiam e que não estão catalogadas. Nós neste momento estamos a rever a CAI, porque, por exemplo, Dark Stores, já ouviram falar? Dark Stores são lojas que estão no meio da cidade, antigamente eram mini-mercados, que estão fechados e que vendem, vai as Globos desta vida, ou as Bolts, ou outra coisa qualquer, vai buscar 100 gramas de fiambre para me entregar em 5 minutos. O que faz, e isto não está, se pedirem o ACAI ao INE, o INE diz que são armazéns. Armazéns não têm que ser fiscalizados. Portanto, isto não existe, isto é uma nova atividade. Ela tem que ser reconhecida, porque senão está-me a fazer... Isto é como um mini-mercado, só que a diferença é que está a fazer concorrência ao mini-mercado que está ao lado. Só que quem entra, não entra o consumidor, entra
exatamente o que vai lá buscar, mas a lógica, o HACCP tem que ser feito na mesma, tem que ser feito tudo. Portanto, neste momento, a NACE, que é a Classificação Económica Europeia, está em revisão. Nós pusemos, inclusivamente, isto já há 1 ano e meio à nossa rede da Diretiva de Serviços Europeia, e cada um tinha uma interpretação sobre o que era a Dark Store. Portanto, isto é só para perceber que os operadores económicos, e ainda bem, são muito mais dinâmicos do que qualquer diretiva ou qualquer legislação que tencionemos fazer. Bem, já estamos quase em cima da hora. Deixo só, e para terminar aqui, a possibilidade de o Presidente da ACIF deixar uma mensagem também para os nossos empresários, ou seja, quais são os desafios também para os empresários, falamos ao contrário, para a sociedade agora, qual é o desafio que coloca os empresários? Bem, muito obrigado por o desafio que me está a colocar. Não vinha preparado para essa coisa. É que para uma relação funcionar tem de haver os dois lados, não é? Ainda bem que eu não sou mais sujeito à eleição. Já completei o meu coisa. Antes de lançar esse desafio, eu gostaria de agradecer, porque aqui já foram dadas algumas soluções para aquilo que eu tinha colocado. Muito obrigado, doutor Nuno Milagres, muito obrigado, doutora Clotilde Cavaco. Eu penso que ficou justificado que merecemos ter os bairros comerciais digitais e as aceleradoras, porque a realidade não é igual. Se não é de Tomar e Fundão, onde eu tive o prazer de estar, porque eu faço parte, por inerência de funções dos órgãos sociais, quer da CCP, onde faz parte, sou membro do Conselho Geral, assim como da CIP, portanto, faço o país no Conselho Associativo Regional e, portanto, vou vivendo a vossa realidade e tenho dito exatamente o mesmo grito que aqui lancei. Juntos, que é um dos desafios que eu digo, juntos, e as soluções que foram dadas parecem perfeitamente lógicas, razoáveis, e quem conhece o assunto muito bem, nós iremos trabalhar provavelmente em colaboração e cooperação, seguindo o mesmo princípio, na eventualidade de conseguirmos o que conseguimos. Eu devo destacar aqui, não referi há bocado, porque nós conseguimos aqui, é um projeto que nasceu connosco, no nosso hub das novas tecnologias, na nossa mesa, e com o nosso apoio, um projeto que é conhecido pelo eGames Lab. Penso que foi considerado o segundo melhor projeto apresentado na relação no todo nacional, que eu penso que é de destacar. Aqui está um grande desafio aos nossos empresários. Nós conseguimos, porque isto reúne 14 empresas do país, portanto, da Madeira, dos Açores, de Lisboa, de Évora, está ligado, digamos, porque é um consórcio que pretende desenvolver os jogos eletrónicos e as indústrias criativas. Foi conseguido no âmbito do PRR no plano nacional. Fomos concorrer, um outro desafio, não conseguimos cá, vamos à luta. Não sou de deitar os remos ao mar, nem que seja com uma folha de bananeira, a gente vai remar. De qualquer das maneiras, ainda é um produto que temos ainda, por enquanto. Mas, de qualquer das maneiras, o desafio que eu lanço, e aliás, que liga e tem relações com entidades, centros de investigação dos melhores no nosso país e no mundo. Na Nova Zelândia, por exemplo, faz parte desse projeto, como, aliás, faz parte do projeto a Amazon, ou a Carnegie Mellon, em Pittsburgh, e no Reino Unido também um centro, enfim, a publicidade. Nós conseguimos isso. Portanto, nós estamos cá, a vida do madeirense sempre foi esta. Nós somos combativos, somos lutadores, vamos à frente, preferimos que nos ensinem, porque acho que a qualificação e a requalificação é fundamental, sobretudo no universo aqui na Madeira, onde temos, digamos, o pleno emprego, praticamente aquilo que consta das listas do desemprego são os eternos desempregados. É claro que eles por trás da coisa estão a fazer os seus trabalhinhos, até o dia que houver fiscalização que os ponha nos eixos. E aí tudo entra na normalidade. Mas deixemos-los para ali. É os que estão lá, são... Enfim, todas as sociedades têm problemas oncológicos desta natureza, é mais um. Mas estamos aqui para
conseguir ir avante, eu acho que a digitalização, o comércio digital, o comércio eletrónico, a internet tornou-nos muito mais próximos, deixou de nos podermos considerar os coitadinhos da outra periferia. Temos questões que têm que ser resolvidas, designadamente os custos de transportes e toda essa temática, que também não me descanso. Já ataco Bruxelas e não descansarei, até no Insulai para o mês que vem, se Deus quiser, lá estarei a marcar praça. Até os gregos pediram a minha presença. Portanto, vamos lá para diante. É uma cidade que eu conheço bem, porque vivi lá 12 anos, em Lovaina. Portanto, não tenho medo da internacionalização, é esta a minha mensagem. Pequenos, combativos, mas vamos adiante. Agora, unamos os nossos esforços, porque nós temos que tentar resolver o problema micro, entre aspas, das nossas empresas. Temos que unir esforços, criar fusões, criar acordos de empresas, criar aquilo que sejam as oportunidades para conseguir ser maiores e mais fortes, porque senão não vamos resistir ao mercado. E criamos uma concorrência monopolística, quando muito tínhamos produtos que pela criatividade, pela inovação, por tudo, cheguem mais longe. Eu acho que temos dado mais do que provas entre os nossos empresários que somos capazes de fazer isso. Já damos cartas no turismo, é de facto uma área que nos faz conseguir exportações sem sair de cá, mas há uma série de outras coisas que nós podemos e devemos fazer, mas deixo isso, digamos, ao critério de cada um, podendo contar e sempre com a defesa dos interesses deles pela associação, que é sem dúvida nenhuma a única e a mais representativa do empresariado madeirense, que é esta associação a que eu presido, com muitas dores de cabeça, porque a vida é assim, pro bono como tudo o que eu faço, mas combativo como sempre. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me deram de dar a palavra. Isso também não me atirasse a doutora Clotilde. Ficávamos aqui os dois à conversa, porque eu apaixono pelos temas. Obrigado. Bem, já estamos no limite do nosso tempo, temos sessões na parte da tarde, espero que tenha sido muito interessante e que venham assistir às outras sessões. Estamos todos curiosos e deixo aqui o desafio também para acompanhar todos estes projetos, atividades e provavelmente vamos nos encontrar quando estivermos a fazer aqui a avaliação final dos resultados, dos exemplos e partilhar boas práticas para que tudo possa continuar após os investimentos realizados. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Encode 2030 por esta organização. É sempre bom poder estar cá convosco a conseguir novos desafios. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos e a todas. Vamos agora fazer uma pausa para almoço e regressamos às 14h30. Até já.